horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
Santa unção, logo sinto então o alento pro meu coração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Nesta hora te peço, aliviai as tristezas e dores que às vezes sentimos. Ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, e olhai para aqueles que estão esquecidos. Assim peço a ti, nesta minha oração. Virgem Maria, Mãe de Jesus, te adoramos, ó Mãe. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, ó Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital.
Anunciar as boas novas de redenção e de salvação é um dos objetivos da Hora Milagrosa. Ouça a seguir mais alguns esclarecimentos a respeito da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. No cumprimento de sua missão, nosso Senhor Jesus revelou a verdade dos céus, ou seja, a sua doutrina. Ensinou a perfeita maneira de viver na terra, na condição de filho ou filha de Deus, e, com autoridade, manifestou o poder do Pai, realizando milagres e maravilhas, notadamente com misericórdia, porém com justiça. Ele comprovou todas as suas virtudes e poder divinos na realização de sinais e milagres e, por fim, com a sua gloriosa ressurreição. No tempo presente, nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida, para libertar a criatura humana da escravidão do pecado e conceder ao contrito de coração as bem-aventuranças do seu Evangelho. Ele assim o fez através da Santa Vó Rosa, a quem ele concedeu o galardão de Espírito Consolador, o Espírito da Verdade enviado por Deus Pai, como mais uma oportunidade de redenção e salvação para tantos quantos assim crerem. Creias, prezado ouvinte, que a diversidade de doutrinas existentes no mundo de hoje escraviza as criaturas no pecado sem lhes proporcionar a compreensão das verdades divinas, nem a verdadeira paz a que têm direito os filhos e filhas de Deus. Assim sendo, procures compreender a Jesus através da mensagem desta Igreja Apostólica e creias que a Santa Vó Rosa tem o poder de abrir o teu entendimento para que reconheças a misericórdia que o Pai Celestial manifestou ao enviar o seu amado Filho para ser o Redentor da criatura humana e o Salvador daqueles que nele creiam como Filho do Altíssimo. Assim procedendo, terás mais facilidade para compreender a missão do Consolador que ele prometeu que enviaria para estar para sempre com aqueles que nele crescem e que aceitassem as suas palavras de vida e de paz. Entregando-te à Santa Vó Rosa, o Consolador, crendo no Santo Irmão Aldo como pastor e profeta apostólico e aceitando os ensinos, orientações e recomendações que formam o legado desses santos de Deus, estarás permitindo que nosso Senhor Jesus seja o Senhor da tua vida, inclusive porque foram Ele, o Pai Celestial e o Santo Espírito quem, no tempo presente, formaram e enviaram esses santos poderosos como mais uma oportunidade de redenção e de salvação para a criatura humana. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Em dezembro de 2013, a senhora Maria Auxiliadora da Silva Camargo e um netinho de 7 anos de idade saíram no carro conduzido por ela em direção à cidade. Ao acessar a rodovia da região, ela não percebeu que um carro de passeio se aproximava em velocidade, logo atrás. Somente se deu conta assim que o veículo colidiu com a traseira do carro dela. O impacto impulsionou o veículo que ela conduzia para baixo de uma carreta, onde parou. Embora presa nas ferragens, ela não sofreu nada grave. Os danos foram apenas materiais, graças ao amparo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O netinho nada sofreu, além do susto que logo dissipou. Reconhecida pelo poder desses benditos santos, sob o qual ela e o netinho foram protegidos das consequências imprevisíveis daquela ocorrência, a senhora Maria Auxiliadora
direcionou ações de graças a eles e ao poder celestial por meio de depoimento de fé remetido em abril de 2022 de Coxim, estado do Mato Grosso do Sul. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Couto Magalhães, Tocantins, com reuniões quinzenalmente às sextas-feiras às 19h30, Rua 5, sem número, Centro. Paraguaçu Paulista, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30, Rua Alzira, Laje Cambraia, número 246, Jardim Murilo Macedo. São Sebastião do Pontal, Minas Gerais, com reuniões no primeiro domingo de cada mês às 14 horas, Rua Sebastião Alves, número 147, Centro. Britânia, Goiás, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 19 horas. Avenida 6, ao lado do número 1870, quadra 53, lote 5, esquina com a Rua Luciano de Barros, setor central. Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Nossas reuniões
são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. O sacramento da Santa Comunhão é realizado nesta Igreja Apostólica sob as orientações que Nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu a Santa Voz Rosa no passado, quando ambos restauraram e passaram a dirigir esta obra de caridade e fé. No momento da oração rogativa para a unção dos elementos eucarísticos, o pão e o suco da uva, Nosso Senhor Jesus realiza o milagre da transubstanciação, tornando-os em alimento espiritual, o corpo e o sangue de Cristo. Este é um mistério dos céus. É uma grande dádiva do amor de Deus Pai para seus filhos e filhas. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem pura e santa, pois nela não havia o pecado original, como nas demais criaturas humanas. Deus Pai anulou naquele pequeno ser a influência do pecado original. Decorre daí o fato dela haver sido merecedora da saudação do arcanjo Gabriel. Salve, agraciada! O Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Consequentemente, o corpo santo de nosso Senhor Jesus não sofreu a influência do pecado, porque a sua mãe era santa e imaculada. Eis porque, no sacramento da Santa Comunhão, nosso Senhor Jesus alimenta com o seu corpo e o seu sangue a fé, a alma e a união espiritual daqueles que dignamente dele participam. Prezado ouvinte, creia com verdadeiro entendimento no valor espiritual e no significado desse sacramento divino, organizado nesta Igreja Apostólica conforme orientações do Divino Salvador, acatadas fielmente pela Santa Voz Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, a fim de que, dele participando, possas ser alimentado espiritualmente pelo pão vivo que desceu dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao anunciarmos o nome da Santa Voz Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ouçam a seguir um depoimento de fé
enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Em julho de 2022, o marido da senhora Nilda Aparecida saiu de casa de carro, acompanhado pelo filho, para buscar algum material para o trabalho. No trajeto de retorno, ao atravessar uma avenida local, um veículo em velocidade colidiu com o dele, cujo impacto o fez rodopiar na pista de rolamento. Porém, graças ao amparo do poder celestial, pelo qual ele clamou, foi possível controlar o veículo e não ocorreu o sinalizado capotamento. O marido da senhora Nilda sofreu apenas dores num dos pés e o menino bateu com a cabeça no para-brisa, sentiu alguma tontura e logo ficou bem. Os danos materiais se limitaram ao veículo. Por sua vez, essa senhora reconheceu na proteção concedida ao marido e ao filho, naquela ocasião, o atendimento divino das orações que direciona aos céus em favor da família dela. Preciosa bênção pela qual direcionou ações de graças a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Seu depoimento de fé foi enviado de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, no mês de agosto de 2022. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Entre Rios, município de Caroebe, Roraima, com reuniões a cada 28 dias, na quinta-feira, às 19h30 e na sexta-feira, às 8h da manhã. Avenida Uberaba, sem número, na residência da senhora Josiane. Mirassol, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h, aos domingos às 18h30 e às quartas-feiras às 19h30. Rua Chile, número 3270, Vila Souza. Presidente Epitácio, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Álvaro Coelho, número 542, Jardim Bela. Paranaíba, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados e domingos às 19h. Rua Pio 11, continuação da Rua Olegário Rodrigues de Freitas, número 1417, bairro Santa Alice. De Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Que deu o corpo para ser queimado, ainda que fale linguagem angelical, mesmo que reparta os bens com os pobres, se não
sacrifício será anulado. Quem tem esse amor não se ufana. Quem tem esse amor humilde é. Quem tem esse amor não se profana. Quem tem esse amor tem perfeita fé. De Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Quem quiser possuir esse amor, peça a Deus, peça a Jesus, irá conseguir esse perfeito dom, ajoelhado aos pés do Santo Consolador. Os dons de Deus, de nosso Deus, o Criador. Mas entre seus belos dons, o mais belo é o divino amor. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas.
sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Crianças e jovens que nos ouvem, Deus o Pai e o seu Divino Espírito Santo amam e desejam apenas o bem de todos vocês. Saibam que cada detalhe do seu corpo foi projetado de maneira especial e perfeita, como tudo o mais que foi criado por eles. Os planetas, as estrelas, as matas, os animais, os rios e mares. Na ocasião em que foram gerados, cada um de vocês recebeu de Deus Pai um espírito puro e único, conforme nos ensinou a Santa Avó Rosa, falando à Igreja em nome de nosso Senhor Jesus. Assim como a bendita Mãe Maria Santíssima cuidou com zelo e carinho do menino Jesus, cuida também das crianças e jovens de bom coração. Nosso Senhor Jesus muito ama as crianças. O fato de havê-las tomado em seus braços numa ocasião em que pregava às multidões, a bênção que lhes concedeu e o ensino que ministrou em relação à inocência e à simplicidade delas comprovam o amor e o interesse de nosso Senhor Jesus por todas, no passado, hoje e sempre. Durante toda a sua vida, a Santa Avó Rosa demonstrou afeto e foi atenciosa para com todas as crianças, sem fazer distinção. Dizia: eu amo a todas elas. Manifestando todo o poder do céu como Espírito Consolador, ela continua abençoando e protegendo as crianças e jovens que nela confiam. O santo irmão Aldo sentia grande contentamento entre as crianças. Ao abençoar um jovem ou uma criança, costumava dizer: que a Santa Avó Rosa continue te abençoando. Os anjos do poder celestial são mensageiros poderosos enviados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo para abençoar e livrar as crianças e jovens dos perigos e de pessoas mal intencionadas e para ajudá-las a ter sabedoria para irem bem em casa, na escola, na igreja, onde quer que precisem estar. Porém, para serem assim guardados e abençoados, vocês precisam ser esforçados para serem corretos e se afastarem de tudo o quanto mancha e prejudica a sua alma e o seu desenvolvimento, tais como maus livros e revistas, filmes, vídeos, jogos e brincadeiras que incentivam a violência e o desrespeito para com o próximo. É necessário que se afastem de conversas inconvenientes aos filhos e filhas de Deus e que não façam uso de palavras ruins, que evitem as más amizades, os maus pensamentos, entre outras coisas que você perceba que não sejam aprovadas por Deus Pai e os seus santos. Saibam que crer em Deus Pai e nos seus santos é ser correto e bom de coração. São princípios básicos para uma vida feliz e abençoada. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. A senhora Margarida Alves da Silva Ricardo foi acometida por súbito mal-estar e perdeu os sentidos num dia de dezembro de 2023. Levada ao pronto atendimento, foi constatado que ela havia sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico, caso que requeria exames detalhados para verificação da extensão da manifestação e possível intervenção médica na cabeça dela. Assim que ela recobrou a consciência,
constatou que o lado direito do seu corpo estava paralisado. Clamou então com esperança e fé pelo poder e misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois desejava manter a autonomia quanto aos cuidados pessoais e às suas atividades. Graças ao poder desses benditos santos, os resultados dos exames indicaram contenção da hemorragia interna, fato que levou os médicos a manterem-na em observação por mais algumas horas antes de intervirem cirurgicamente. O clamor dessa senhora, de familiares e de pessoas amigas em favor daquela situação foi ouvido e atendido, visto que os exames de acompanhamento passaram a indicar a progressiva eliminação do coágulo e a recuperação dos movimentos. Boa reação que surpreendeu a equipe médica daquele hospital. Decorridos 20 dias, a senhora Margarida havia recuperado os movimentos do lado direito do corpo. Caminhava livremente, sem qualquer sequela daquele AVC hemorrágico. Fato que causou grande admiração para os médicos, que chegaram a afirmar que essa paciente havia recebido um milagre dos céus. Reconhecida pela bênção recebida para sua saúde e bem-estar, a senhora Margarida direcionou ações de graças a Deus Pai e aos seus santos em depoimento de fé, remetido de Campo do Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, recebido na sede desta Igreja Apostólica em novembro de 2024. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Formoso, Goiás, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã. Avenida Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, quadra 22, lote 4, em frente à Delegacia de Polícia Civil. Bonito, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã. Rua Nossa Senhora Aparecida, número 745, Centro. Barra do Garças, Mato Grosso, com reuniões às quintas-feiras às 19h30 e aos sábados e domingos às 19h. Rua Moreira Cabral, número 1156, Jardim Petrópolis. Santa Fé do Sul, São Paulo, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 10h da manhã. Rua João Magalhães, número 903, Parque Ana Lúcia. Descanse na minha fé e na tua graça, que eu possa ter forças e coragem para as lutas enfrentar e ter minha alma acalentada pelo Consolador da Senhora Vó e do Senhor Santo Irmão. Eu preciso da Senhora, fique comigo, ó Vó.
por amor ao teu Espírito misericordioso, procurarei nunca te entristecer. Tenho desejo de ajudá-la a salvar mais almas para Deus. Ao Senhor, primas alto, servirei, e como prova de gratidão ao teu ministério louvarei, cantarei belos hinos que edificam o seu nome. Muito me emociono também em ouvir tão lindos hinos glorificando-te. Então, eternamente glorificarei ao Senhor, meu querido irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, meu consolador, a Jesus, meu Senhor Salvador, e a todo poderoso Criador. Senhor Deus, Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Celeste Vargas Lemos. Ó prezados e amados irmãos e ouvintes do programa Hora Milagrosa, venho neste momento trazer mais algumas palavras para o senhor, a senhora, o prezado ouvinte e o jovem que está ouvindo este programa A Hora Milagrosa neste momento. Quero lhes ajudar através dessas palavras a ter em sua vida uma qualidade muito preciosa, inclusive acrescentada com mais uma, são duas qualidades, que é a vigilância e a oração. Porque eu lhes digo, ó prezados e amados irmãos e ouvintes, que a vigilância, ela sendo realizada com cuidado, pode acrescentar a oração para ter a força. Então, através da vigilância e a oração, poderá se completar algo na sua vida que lhe trará muito benefício no seu viver. Porque a vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no seu pensamento e em seu próprio corpo, em derredor dele ou no meio em que vive. E qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. Mas eu lhes digo, amados irmãos e ouvintes, que uma depende da outra, porque não adianta a pessoa orar e suplicar a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, suplicar, orar e não vigiar no seu viver. Então, por isso, é preciso, em primeiro lugar, a vigilância e todos os cuidados que deve ter, aonde está, o que fala, o que pensa, o que passa
na sua memória, no seu pensamento, no seu sentimento do coração, quando muitas vezes se depara com uma situação, seja uma ofensa, seja algo que vem contra a sua pessoa, que vai precisar de usar a vigilância e também a humildade, a sabedoria para poder se posicionar de uma forma agradável diante da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo de Jesus, para que eles possam lhe ajudar. Então, agindo assim, vai ser bem sucedido. Certamente, quando enfrentando essas situações, em seu espírito vai sentir vontade de orar, de pedir a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que lhe ajude, a Deus, mesmo, ó prezado irmão e ouvinte, o momento, ou seja, a circunstância onde está, não seja tão apropriada para fazer uma oração um pouco mais extensa, mas só de lembrar, até mesmo em pensamento, e clamar a Deus: ó meu Deus, meu Pai, me livra desse problema, dessa situação, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, ó Jesus, ó Mãe Santíssima Virgem Maria, me livra desse mal, me livra desse problema, me ajude. É uma oração, um pedido que está fazendo com fé. Então é acrescentado da vigilância, porque observou algo estranho no seu viver ali no momento que está passando aquela dificuldade, aquele problema. Então, logicamente que está usando a vigilância, está usando os cuidados. Agora, se a pessoa não usa a vigilância, então já parte para outro rumo, outras situações, e que vai lhe apagar, lhe escurecer e lhe fazer esquecer de orar, de pedir, de suplicar a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa. Então, o que pode acontecer na falta dessas boas qualidades? O que vai acontecer? A pessoa vai poder ser até mesmo derrotado e muito afetado, muito prejudicado, atacado e assim por diante. E de várias formas que pode acontecer na vida da pessoa no cotidiano do seu viver. Muitas vezes que está por perto, alguma coisa que algo estranho, a pessoa às vezes parte para a agressão, ou para a ignorância, ou para o desespero, deixa o desespero tomar conta, o medo, a timidez, e não se lembra de Deus, não se lembra de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, e aí não se lembra de orar, não vem a lembrança de orar. A arma que pode te ajudar é esquecida por esta falta aí da humildade, da vigilância, dos cuidados que deve ter. Então, nós notamos e observamos que é algo muito perfeito ensinado por Jesus, nosso Senhor, e pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Esta qualidade e esta arma que nós temos em nossa vida, que nós podemos usar. Mas é algo muito precioso e de meditação, de observação, para que ela tenha efeito em nossa vida, ela seja usada de forma correta. Porque não adianta, irmãos e ouvintes, nós orar, dobrar nossos joelhos e muitas vezes ali ficar horas orando, mas não perdoa nosso irmão, não perdoa aqueles que nos ofendem e não pedimos perdão também, porque muitas vezes precisamos reconhecer os nossos erros, a situação em que estamos e que estamos passando, que estamos vivendo, e devemos também pedir perdão, se humilhar, se reconhecer o erro. E tantas coisas mais que a pessoa não está bem, então um pouco vai adiantar orar. Ele pode adiantar a oração se a pessoa pedir a Deus ajuda, usando já da humildade, da fé, para entender melhor, conhecer melhor e ter esta força da humildade. Ajuda, porque já está tendo no seu coração bom começo da solução do problema que está dando lugar para que Deus trabalhe no seu coração, a Santa Vó Rosa, a Jesus, possa trabalhar no seu coração e lhe ajudar a afastar muitas vezes a raiva, o ódio, a vingança e ir amolecendo seu coração para entender a situação. Então, pedindo ajuda para você ter mais humildade, já vai ajudar. Então, vai chegar no momento certo que vai entender e vai alcançar a solução do problema. Então, a oração pode se estender ao pedido da solução direta ao problema que está acontecendo. Então, notem que Deus trabalha de forma perfeita. Deus trabalha por linhas retas, dentro da justiça e da boa ordem. E nós, quem somos nós para contrariar o caminho de Deus?
Se Ele nos ensina esse caminho, devemos seguir com toda humildade para sermos beneficiados e ajudados por eles, alcançar a sua bênção e a sua ajuda, trabalhar de forma ou lutar de forma ensinada por Ele. Tudo que é contra Ele, a pessoa não se dá bem. E o que vai alcançar ou encontrar ou sofrer são as consequências do erro, do agir errado, se posicionar errado, deixar o que está tentando a te prejudicar, ter mais força. E aí então quando vem os prejuízos e as derrotas e o sofrimento muitas vezes se multiplicar por muitas vezes. Então lhes digo, prezado irmão e ouvinte que está acompanhando esta mensagem, este conselho, que tenha bastante fé, tenha confiança em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e use essa prática da vigilância em seu viver, e se dará muito bem. Tenho certeza que você, o senhor, senhora, não vai se arrepender de fazer assim, proceder assim. Então, por isso que deve ter esses cuidados. Olhar ao seu redor, o que está acontecendo, o que está por perto, o que está por vir, o que pode acontecer, sempre dá um pouquinho de tempo. E aí a Santa Avó Rosa, Santo Irmão, Deus o Pai pode te ajudar bastante. Confie, prezado irmão e ouvinte, vamos ser bastante humildes, porque o reino dos céus só traz paz, alegria, força, prosperidade na vida espiritual, na vida material, social, para que realmente cada um de nós possa contribuir para um mundo melhor, uma vida melhor desta humanidade. Deixe nos seus corações as palavras e os convido a fazermos a oração para que a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo nos abençoe e abençoe o Senhor, a Senhora, sua casa, seu lar, e assim sejam felizes. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, assim meditamos nestas palavras preciosas a respeito dos cuidados que devemos ter em nossa vida, sobre a vigilância, a oração, a fé, a confiança, a busca na tua graça, na tua proteção. Por isso, ó Santa Avó, Santo Irmão Aldo, ajude estas pessoas que estão ouvindo este programa com fé, sejam abençoados e livres de todos os seus problemas, de todas as lutas difíceis que estão enfrentando, e que o poder divino de nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, possa se fazer presente na vida destas pessoas, como também o amparo da Virgem Maria, nossa Santa Mãe, Mãe de Jesus. Recebam, irmãos, a bênção de Deus nosso Pai e de todos os seus santos, como também a unção que estão concedendo nesta água e óleo que está aí ao lado do seu receptor, e façam uso com fé, porque já está ungido e é portador desta unção. E assim será livre de tudo aquilo que está lhes incomodando, lhes prejudicando. E vamos assim firmes, ó irmãos, nesta fé, e também os ouvintes firmes nesta fé, e serão felizes e abençoados. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.